Na empresa que eu trabalho, em vários momentos eu comecei a me filmar e via em quais os pontos eu poderia ser melhor. Lembre-se, sempre vai ter uma pessoa mais nova e mais rápida que vai fazer isso que você faz de maneira melhor e muito mais perfeita, né? Qual que vai ser o seu comportamento esse ano? Vai ser de buscar desculpas quando você não conseguir fazer, ou de assumir a responsabilidade e encarar isso como um desafio e aumentar a sua confiança para fazer? Estamos de volta, senhoras e senhores, Doses Milionárias aqui na 98.1 FM, segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, hein? A gente vai até às 13 horas. Toda terça-feira, a gente tava tendo uma proposta diferente, a gente tava tendo, sim, o espaço da Dale Carnegie, com alguns convidados muito especiais. Foi um tempo muito bacana, mas a gente tava com saudade do Dale Cash, que é quando o Doses Milionárias veste a roupagem da Dale Carnegie e a gente adota um novo nome. E a gente recebe aqui a Dale Carnegie, que é uma das escolas principais a nível mundial na formação de líderes. Senhoras e senhores, chamando então meu amigo, ele que é CEO da Dale Carnegie Brasília, Espírito Santo e Portugal, Minervino Neto. Seja muito bem-vindo. Fala, Neto. Saudade de você, cara. Que bom estar de volta, Léo. Tudo bem, meu velho? Bom dia a todos, cara, que estão nos acompanhando. E também feliz ano novo, né? Tá valendo ainda, né? Acho que até 30 de janeiro vale. Feliz ano novo a todo mundo. É bom demais estar voltando aqui, cara. Cara, aqui é a tua casa, a gente tava sentindo a tua falta. A Carol até trocou minha canequinha, já tem alguns dias, né, Carol? Que eu tô botando só canequinha da Dale Carnegie, do tipo, volta logo, né, Carol? É isso aí. Deu certo, logo. voltamos, é. Isso aqui já fica com uma mandiga boa pro ano novo. É bom demais, cara. Bom demais estar de volta. Neto, antes de trazer o convidado aqui, vamos só relembrar para quem não ouviu falar, na verdade relembrar para quem se esqueceu e anunciar para quem ainda não conhece, Dale Carnegie, o que é? Dale Carnegie é a principal escola de liderança do mundo, Léo. 112 anos no mercado. Caramba! Nasceu nos Estados Unidos, depois se espalhou pelo mundo inteiro, são mais de 90 países. Aqui no Brasil, desde 1960, que a gente vem ajudando a desenvolver líderes. É a principal escola de liderança. E que eu já falo aqui muitas vezes, né? A liderança ela não tem a ver com o cargo que você ocupa hoje, mas sim com a forma que você pensa. Muitas vezes está iniciando a sua carreira, você já pode exercer a sua liderança, imaginando aonde você quer chegar, e nós conseguimos te ajudar. E para aquelas pessoas que já estão há muito tempo na liderança, às vezes precisa enfrentar novos desafios, que tem pessoas novas chegando na sua equipe, coisas diferentes estão acontecendo, e é importante também você estar buscando esse desenvolvimento para estar ajudando e potencializando a sua equipe. Então a Dale Carnegie está aí para isso, para te ajudar. Então quem quiser saber mais sobre a Dale Carnegie pode nos procurar através das nossas redes sociais, nosso Instagram, @Dale Carnegie Brasília. Dale Carnegie, DALECARNEGIE. Dale Carnegie Brasília, tudo junto. Lá você consegue ter informações sobre a empresa, sobre os nossos treinamentos, nossa agenda de programas. Fica tudo à disposição de todos vocês. Maravilha. Janeiro agora já tem curso, não tem? Treinamento? Tem, dia 23 de janeiro já começa o primeiro treinamento de liderança do ano. Então as inscrições ainda estão abertas. Qualquer um pode fazer a sua inscrição. Aproveite a oportunidade. Pegou aí, pessoal? @Dale Carnegie Brasília lá no Instagram. Bom demais. Minervino Neto, estamos com um convidado muito especial aqui hoje, não é isso? Cara, a gente não poderia começar o ano diferente, né? Essa pessoa, inclusive, fez esse treinamento que vai começar aqui no dia 23. A gente estava na dúvida se era 2015 ou 2016. Quando ele fez? Quando ele foi participante, né? Mas desde então já atuava como líder, já desenvolvia outras pessoas. Então é uma pessoa que tem a liderança, né, como o seu ponto forte. E você sabe, Léo, que no começo de ano, assim, é normal as pessoas começarem com várias promessas. Sim. Uma delas que as pessoas gostam de fazer é de atividade física. Né? Principalmente ali depois do período de Natal, Réveillon. Consciência pesa. Outras coisas pesam também. Mas o pessoal fica com um pouco mais
emocionados para poder começar a fazer a atividade física. Eu acho muito legal porque quando a gente estava conversando sobre o que falar nesse primeiro podcast, ele comentou comigo, vamos falar sobre atividade física e liderança. Qual que é a relação disso, né? Como é que a atividade física influencia na liderança, a liderança influencia na atividade física. Então a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre isso. Ele trabalha hoje nos Correios, é servidor dos Correios, já liderou diversas equipes lá dentro e é um amigo já há muito tempo. Então, com muito prazer, vamos receber o nosso amigo Helder Lúcio. Seja muito bem-vindo, Helder. Obrigado, Neto. Obrigado, Léo. É uma honra estar aqui com vocês. Como diz um amigo meu, satisfação inenarrável estar com vocês nessa bela manhã de sol aqui em Brasília. E eu acho que temos muito que conversar, Neto e Léo, sobre quais os impactos que uma atividade física pode fazer no ambiente de trabalho, principalmente quando eu estou conduzindo e liderando equipes de vendas ou qualquer uma outra equipe. Nesses 20 anos de Correios, eu já vi... Cara, 20 anos. 20 anos boa, de Correios. Eu faço 20 anos de Correios esse ano. Ah, Eu aprendi algumas coisas e comecei a enxergar e ter um pouquinho de correlação entre algumas coisas que eu fazia dentro dos Correios e que acontecia comigo na atividade física que eu pratico e que praticava. Tá, quando a gente está falando, Helder, de atividade física no ambiente de trabalho, por exemplo, a gente não está falando de laboral. Não, né? Porque isso vem à cabeça de muita gente, né? Isso. E a pessoa já associa isso a um momento de distração, né? O momento em que eu levanto, vou dar ali... Não estou desmerecendo esse momento, né? Mas não estamos falando disso. Estamos falando de quê? A gente está falando de qualquer atividade física onde a pessoa vai colocar o corpo dela em movimento, tá? Uhum. Eu comecei, quando eu me mudei para Brasília, há 8 anos atrás, eu comecei a correr. Eu já venho de atividade física desde muito tempo, né? Meu pai, cruzeirense fanático, o Sr. Geraldo lá em Minas, o sonho dele... Sofreu ano passado, hein, velho? O sonho dele foi com que eu e meu irmão fosse jogador da seleção brasileira de futebol. Só isso ele queria. Só isso. E ainda falo com ele, ainda tem tempo, pai, ainda tem tempo, vai que, né? Vai que. E ele me ensinou muita coisa, mas principalmente em colocar o nosso corpo, a importância de colocar o nosso corpo em movimento, ponto. Isso, a gente sabe, Neto, que tem estúdios, vários estudos hoje no Google e qualquer outra fonte científica, informando sobre os benefícios e a produção de hormônios que isso gera no nosso corpo, beleza? Eu estou falando de corrida, de academia normal, de vôlei, peteca, de dança, de futebol, de qualquer atividade física. Então ela libera no nosso corpo alguns hormônios. Helder, e esses hormônios... Desculpa te interromper, só antes de você entrar nesse tema aqui, queria só pontuar uma coisa contigo aqui, e queria que você trouxesse a tua visão, e eu acho que você vai conseguir construir muito em cima do que você está começando a construir até então. A gente vinha de uma cultura empresarial ou executiva, onde as pessoas trabalhavam tanto e ao ponto da atividade física ficar, diria assim, de segundo plano. Então era muito comum o homem de sucesso ele ter uma barriga destacada, e muitas vezes ele era até um fumante, e a saúde ele botava em segundo lado, e talvez fosse até bonito dizer, não, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, porque eu preciso de trabalhar. Você está começando a falar algo interessante, porque parece que a impressão que me dá logo de início, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso também, é que essa atividade física, ela na verdade vai contribuir com a minha atuação no trabalho. Perfeito. É isso. Esse é o ponto. E eu pude vivenciar isso. Alguns exemplos que eu vou citar aqui foram vivência de uma pessoa que pratica uma atividade física amadora aqui em Brasília. Então, eu não sou um atleta de alta performance, nada disso, longe de mim. Mas eu comecei a ver e a enxergar os impactos que isso começou a trazer no meu ambiente de trabalho, tá? Há mais ou menos 10 anos eu fiz o curso da Dale, né? Eu fiz vários cursos lá. Um deles é o curso de Relações Interpessoais e de Comunicação Eficaz. E pegando alguns elementos desse curso e com alguns elementos que eu comecei a enxergar na atividade física, juntando, começou a fazer muito sentido e começou a dar certo em algumas situações. E eu gostaria de compartilhar com os senhores e quem está nos ouvindo, por exemplo, nessa bela manhã. Primeiro exemplo, Neto. O treino que eu faço é o CrossFit.
mas não vamos adentrar dentro dele, que ele pode ser aplicado, esses exemplos podem ser aplicados a qualquer contexto, tá? Lá no CrossFit teve uma vez, Neto, que na minha primeira aula de cross, quem aplicou a aula foi um coach daqui de Brasília chamado Adriano Alves, do CrossFit Arpia, e ele reuniu os alunos que estavam praticando da aula em um círculo e passou o treino do dia e falou assim, em alto e bom tom: colegas, alunos, hoje entendam isso no ambiente de trabalho, tá? Hoje a nossa meta é correr 200 metros, pular na caixa tantas vezes, pular corda quantas vezes. Vamos fazer isso em 4 rounds e a nossa meta é completar esse circuito em 12 minutos. Algo nesse sentido. A nossa meta de hoje é essa. Só que antes, vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer de melhor, que é dar boas-vindas quem está chegando pela primeira vez. Então conheça a Helder. Helder, esse é o nosso box, seja muito bem-vindo, muito bem acolhido aqui. Visitando essa prática, eu comecei a aplicar isso, Neto, nas equipes que eu liderei dentro da empresa que eu trabalho hoje. Prestar bastante atenção nos detalhes e nas pessoas. O 6º princípio da Dale Carnegie fala muito disso. O nome da pessoa é o som mais bonito que ela possa ouvir em qualquer lugar do universo. E comecei a fazer isso principalmente quem estava chegando pela primeira vez na equipe. Amigos, venham aqui. Esse é fulano de tal. Fulano, seja muito bem-vindo. Que a sua estadia aqui na nossa equipe seja da melhor forma possível. Estamos aqui para poder te acolher. Mas não só para os novatos, mas diariamente com a equipe, principalmente declarando quais são as metas do dia e perguntando primeira pessoa: oi Neto, tudo bem? Antes de começar a nossa reunião, como foi o seu final de semana? Como foi o seu Natal? Como foi o seu Ano Novo? E como você está se sentindo hoje, Neto? Se preocupar com as pessoas. Isso, num box de CrossFit, faz muito sentido. E no ambiente empresarial, parece que faz mais. Eu comecei a meio que guardar esse tipo de situação e aplicar, replicar e aplicar de novo, e começou a dar muito certo, Neto. E a gente começa a traçar esse paralelo, né, entre o que acontece no ambiente externo, de atividade física, por exemplo, com o ambiente empresarial, e aí eu começo a perceber que a rotina é muito parecida. Perfeito. E começo a perceber também que, assim, muitas vezes, isso que a gente está conversando aqui não é nenhuma novidade. Chamar a pessoa pelo nome dela, ser simpático, ser cortês no início, né? Definir uma meta diária ou deixar claro o que é esperado das pessoas naquele dia. Você falar que isso é uma novidade, isso não é. Eu lembro de uma vez, né, um cliente me chamou e ele já tinha contratado a gente várias vezes para fazer vários treinamentos. Aí chegou um dia e falou assim: agora eu quero uma coisa diferente aqui. Eu falei: sim, o que você gostaria agora? Eu falei: eu quero um treinamento para ajudar as pessoas a fazer o que elas já sabem. Eu falei: mas como é que é isso? Eu falei: eles já sabem. Eles só não fazem, mas eles sabem. E isso tem muito a ver com Dale Carnegie, porque nos treinamentos, muitas vezes o que a gente apresenta para as pessoas são coisas que as pessoas já sabem. Agora, o fato de saber não significa que ela vai colocar em prática, que isso vai transformar isso numa rotina. E por isso, lá, a gente chama de treinamento, porque eu vou treinar você a fazer muitas vezes aquilo que você já sabe e vou te mostrar o resultado. E aí eu começo a pensar, quando você conta esse exemplo, da importância dessa mentalidade da rotina, né? E da disciplina, que tem muito a ver com a atividade física. Então, se eu consigo levar essa experiência da disciplina, da rotina para o meu ambiente de trabalho, eu tenho uma chance maior de ter bons resultados. Perfeito, é isso que você consegue observar? Perfeito, perfeito. Quanto mais a gente vivencia isso, essas situações, no ambiente, em qualquer ambiente que eu esteja, e quanto mais repetido for, mais difícil de eu sair desse vício, e desse vício bom, tá? Pegando um pouquinho o seu gancho, quando você fala que as pessoas realmente esquecem de algumas situações que elas têm que entregar, alguns comportamentos que ela tem que ter, né? Eu sempre falo que o líder dá o tom. O líder dá o tom. O líder dá o tom do dia. Tá?
90. E lembro uma situação muito, muito interessante. Toda vez que eu vou... eu moro aqui em Brasília, mas eu sou de Pará de Minas. Sou de Pará de Minas. E toda vez que eu tenho férias, enfim, eu vou pra lá. Lá em Pará de Minas tem um box muito bacana chamado New Black Fit. E tem uma coach interessantíssima lá que chama Alice. E ela conduz todas as aulas com muito maestria, de maneira muito forte, muito alegre, muito feliz e dinâmica. Mas não só as aulas que ela conduz, mas a academia quase que inteira, em mensagens de WhatsApp e enfim. E ela lidera pela felicidade, pelo humor, pela alegria. E eu lembro, basicamente, desde quando eu fiz o curso da Dale, que um dos princípios da Dale é sorria, né? E comece, e eu acho que são o princípio de número 13, comece de maneira amigável. Vendo a Alice se comportar como ela lidera as aulas de CrossFit lá em Pará de Minas, eu consegui enxergar uma percepção e uma atuação nas equipes que eu liderava dentro da empresa. Se vou começar alguma reunião, que eu comece de maneira amigável. Que eu comece sorrindo, contando um caso lá de Pará de Minas ou com alguma situação engraçada que eu vivenciei, mas tentando trazer de maneira mais leve possível aquele assunto, por mais complexo que seja ou por mais polêmico que ele possa vir. Não só reuniões presenciais, Neto, mas também por videoconferência. E as pessoas notam isso quando você está predisposto, intencionalmente feliz, em conduzir algo, mesmo que seja turbulento, de maneira agradável. Começou a fazer muito sentido para mim, eu comecei a aplicar esses conceitos e vendo esse tipo de comportamento também dentro dos Correios, sabe? Cara, e é interessante, né, quando a gente fala desses princípios da Dale, por exemplo, esse que você citou agora do sorria, e às vezes é difícil da pessoa interpretar ou entender, né, o que significa isso, e isso é muito mais do que uma expressão facial, né? Isso tem muito a ver como eu penso sobre as coisas. Porque é lógico que quando eu estou entre amigos contando uma coisa divertida, o sorriso vem fácil, né? Agora, tentando levar isso para o ambiente de trabalho, a gente fala que eu preciso estar sorrindo principalmente para aquela pessoa que pensa diferente de mim. Porque diferente de quando eu tô com meus amigos e que a gente está se divertindo, às vezes no ambiente de trabalho eu vou ter momentos mais difíceis, sabe? Discussões mais sérias e calorosas e que pessoas que têm ideias diferentes de mim. E muitas vezes o nosso comportamento nessa hora tá longe de sorrir. E isso não é, de novo, não é a parte física, né? Mas eu tá aberto a coisas diferentes, aberto a ideias novas, ou a simplesmente ideias diferentes da minha. E como líder, cara, isso influencia demais, porque se eu começo a colocar situações delicadas ou difíceis, quando a pessoa pensa diferente de mim, a tendência é que a minha equipe vá sempre falar aquilo que eu quero ouvir. E aí a gente perde muitas vezes um ambiente da discussão, da divergência. Eu digo que acho que o maior desafio, e não só como líder, mas de todos nós, é evitar que a gente tenha resposta para tudo. Sabe? Na hora que eu não puder me questionar ou questionar as coisas, isso significa que eu não estou evoluindo. Então, esta abertura para o diferente permite com que a gente cresça. Perfeito. E aí, um pouco ligado à questão que o Léo colocou no início, né? Queria voltar nisso, assim. Será que isso também interfere? Por exemplo, Helder, se eu tive, sei lá, acordei, fui lá fazer a minha atividade física de manhã, será que eu tenho isso fisicamente me ajuda a de repente estar mais bem preparado para estar lidando com pessoas e emoções diferentes que eu vou ter durante o meu dia, né? Essa preparação que a gente faz para o corpo, será que isso também pode contribuir nesse sentido? Perfeito. Em alguns momentos, Neto, nos Correios, né?
em alguns elementos eu tive que atuar, e até com esse exemplo mesmo do próprio Sorria, de maneira intencional, de maneira proposital. Eu não estava bem, aquela reunião ela era uma reunião de conflito, mas intencionalmente eu parei um pouquinho, pensei e eu agi assim, olha, qual que é a melhor estratégia de comportamento que eu possa ter nessa reunião ou nessa condução? E isso, por que que eu tive essa consciência? Porque na atividade física você tem muito essa consciência de manter o foco, estar mais concentrado para aquilo que você vai fazer. Quando você faz alguma atividade física, libera em seu corpo alguns hormônios da concentração, da predisposição, da sua lucidez em tomar algumas decisões em situações inusitadas, que você não está preparado ou que você desconhece. No cross, por exemplo, qualquer outra modalidade, tá? Mas um exemplo dentro do próprio CrossFit. Todos os dias a gente é posto por uma situação que a gente nunca passou. Tenho 8 anos que eu faço cross. Domingo agora eu fui fazer um treinamento na Nação CrossFit e eu fiz um exercício que eu nunca tinha feito. Eu coloquei o meu corpo para ele poder se deparar com alguma situação ou de alguma posição que ele nunca tinha atingido ali, tá? E no nosso ambiente profissional isso acontece o tempo todo. Como eu vou me sair conversando com o vice-presidente, conversando com uma equipe, conversando com uma pessoa que no meio da reunião levantou a mão e discordou de mim, e a reunião ela foi para um outro lado que eu não estava previsto, como que eu vou me sair daquilo? Se você se coloca o seu corpo, a sua mente, para poder viver mais esses momentos em ambientes informais, que bom, mais preparado você estará para poder enfrentar esse mesmo momento quando você precisar de enfrentar situações assim no seu ambiente de trabalho. Para mim faz muito sentido isso, e eu acredito que muitas coisas que aconteceram comigo na empresa que eu trabalho, Neto, foi de algumas situações que eu comecei a vivenciar quase que todos os dias, quase que constantemente, tá? Vou te dar um outro exemplo, Neto. Teve uma vez que eu estava participando de uma clínica aqui em Brasília e era uma clínica de movimento lá no CrossFit, Léo, chamado Barra Muscle Up. O movimento é bem complexo, é uma barra, imagine, uma barra estendida no alto e você tem que pegar o seu corpo e jogar por cima da barra, né? Toda a sua parte superior. Para as mulheres isso é muito difícil porque as mulheres têm muito mais força nas pernas, os homens não tanto, a gente tem mais força nos ombros, nos membros superiores, mas para as mulheres isso é mais complexo ainda. Bom, quem estava dando esse curso chama-se Laísa Santana, hoje é dona da PAC Extreme aqui em Brasília. Nessa clínica, ela aplicou a clínica muito bem, no final da clínica tinha uma aluna que não tinha feito o movimento. E ela induziu essa menina, falou assim, olha, você já está preparado, o seu corpo, você está na posição certa, o seu quadril está levantando, a sua escápula está bem articulada, você vai conseguir fazer esse movimento. E a menina falando com ela, eu não consigo. Eu não vou conseguir colocar o meu corpo para cima dessa barra. E a Laísa olhou para ela, no fundo dos olhos, e falou assim, olha, a gente vai ficar aqui até 8h30 da noite. Eu não tenho mais nada para poder fazer. Mas o seu movimento hoje vai sair. O que ela fez? Ela desafiou ela para isso. Tá? Que legal, hein? Ao mesmo tempo, ela pegou a barra, a gente fez uma rodinha em volta dela e a menina subiu na barra e colocou o corpo dela para cima da barra. Quando ela estava lá em cima, ela chorou. Ali tinha muita coisa envolvida, sabe, Léo? Tinha uma mãe, tinha uma filha, tinha uma irmã com muitos problemas. Mas ela colocou ali uma energia muito grande para poder superar aquele desafio. Bom, vendo isso, Neto, teve uma situação nos Correios que eu fiz igual. Os Correios tinham implantado um sistema junto aos clientes, um sistema novo, que nós da área comercial tínhamos que instalar esse sistema nos clientes. Como era um sistema novo, nem o cliente nem a gente sabia como direito fazer. Isso acontece em qualquer empresa, né? Era um desafio muito grande para a gente. E a gente não tinha a parte documental toda pronta ainda. Eu chamei uma integrante da minha equipe e falei com ela, olha, a gente precisa do seu talento, você conhece algumas coisas de tecnologia muito mais à frente do que a equipe toda, e a gente conta com seu apoio nisso. Ela falou, eu não vou dar conta. Não tem a parte escrita, eu não sei fazer, o cliente também não sabe fazer, eu não vou dar conta. E aí eu falei com ela, olha, ela chama Rita, eu duvido que você dá conta mesmo. Você realmente não... eu vou ter que chamar uma outra pessoa que realmente eu escolhi errado, realmente duvido, você não foi a pessoa mais indicada para isso. Ela, o que, Helder? Eu falei assim, você tá certa, eu vou ter que escolher uma outra pessoa. E ela levantou a cabeça, ela fez que nem a menina fez na barra, levantou a cabeça, voltou para a mesa dela, e daqui 3 dias, passou 3 dias, ela chegou na minha mesa, na minha sala, chorando.
Porque ela tinha conseguido. Pela primeira vez, não tinha nenhum outro vendedor do Brasil que tinha conseguido fazer isso. A gente era a primeira equipe do Brasil a instalar aquele sistema em algum cliente, né? E ela chorando, aos prantos, eu consegui. Agora a gente pode ensinar para o restante da equipe, para os outros estados, como fazer. A gente tem agora a parte documentação toda pronta. Eu estou muito orgulhosa de mim. A confiança é o motor da inovação. Então, quanto mais eu me coloco em situações onde que eu supero barreiras, mesmo que diárias, mas constantes, mesmo que pequenas, mesmo que subida de uma caixa, despendurar de uma árvore, hoje eu consigo passar o meu queixo na barra, hoje eu consigo fazer uma outra coisa. Quanto mais eu me coloco em situações onde eu tenho momentos pequenos de superação, Léo, Neto, mais confiante eu fico. Mais confiante eu fico. Para poder enfrentar as coisas. Não eu dou conta, não eu consigo. Não sei fazer, mas eu já fiz tanta coisa hoje pela manhã. O que é isso hoje aqui no meu dia? Não, pode ficar tranquilo que vai ser um maior sucesso, né? Isso na liderança, motivar as pessoas para elas se darem ou elas fazerem coisas inacreditáveis, isso para mim, Neto, faz sentido demais. Ah, sem dúvida, cara. E assim, ó, o desafio, ele influencia nessa confiança, né? Perfeito. E ao mesmo tempo a desculpa influencia na frustração, sabe? Então, quanto mais desculpa eu dou, mais frustrado eu sou. E, por exemplo, quando a gente está no treinamento, um treinamento comercial da DEI, um treinamento de vendas, eu falo muito com a equipe comercial sobre isso. Você não vai ganhar todas, sabe? Vai ter algum cliente que você não vai conseguir fechar uma venda, que não vai dar certo. É normal, isso faz parte de quem está na área comercial. O mais interessante é o depois disso. É o que você fala para você quando você não fecha uma venda. Porque eu posso usar uma desculpa. Falar assim, eu não fechei essa venda porque aquela pessoa ali, ela não tinha. Realmente ele estava passando por um momento difícil, não tem condição, ou aquela empresa não é o momento dele para investir nesse sistema ou nesse treinamento agora. De repente, eles vão esperar mais um pouco. Então, podem vir várias desculpas à minha mente. E eu vou te falar, a maioria delas são verdadeiras. Tão boas. Sabe? São coisas reais. Por exemplo, agora é início de ano, de repente é melhor esperar um pouco mais para saber, né, como é que vai ser esse ano. Tá certo. É verdade isso, né? Agora isso te ajuda em quê? É mais uma desculpa. Então eu proponho para a equipe comercial trocar, né, o eles por eu. Aonde foi que eu errei nesse processo comercial? Aonde que eu poderia ter sido melhor? Então, assim, se o meu cliente está falando que não é agora que ele vai fechar comigo, então é porque eu não consegui criar nele um senso de urgência para fechar agora. Eu preciso melhorar isso. Se o meu cliente está dizendo que não tem condição financeira para fazer, é porque eu não consegui mostrar para ele que vale o investimento isso. Então eu preciso melhorar isso. Toda vez que eu assumo essa responsabilidade, isso diminui a minha frustração e interfere na minha motivação para que eu me torne um profissional melhor. Porque quando a responsabilidade é do outro, eu não melhoro em nada. Isso não muda nada para mim. Eu só vou melhorar quando eu assumo a responsabilidade. Assim, cara, eu posso fazer melhor na próxima. Mas fazer melhor em quê? Eu posso melhorar o meu discurso, o meu pitch, de repente na hora de mostrar o valor, na hora de gerar a urgência. Então tudo isso eu assumo essa responsabilidade. E isso interfere exatamente nessa confiança, né? Que vai aumentando o meu desafio. Então será que eu consigo ser melhor do que eu sou hoje? E aí é legal para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Nos acompanhando agora. A gente está começando o ano. Você está cheio de projetos, cheio de ideias novas, coisas que você gostaria de ter feito ano passado, mas por alguns motivos você não fez. E aí você tem a oportunidade de fazer agora. Qual que vai ser o seu comportamento esse ano? Vai ser de buscar desculpas
quando você não conseguir fazer, ou de assumir a responsabilidade e encarar isso como um desafio e aumentar a sua confiança para fazer, né? Então, são questionamentos que isso é lógico, que, como você comentou, tem o papel da liderança de estar influenciando, mas tem também a nossa autoliderança de estar buscando isso o tempo inteiro, porque isso acontece o tempo inteiro, desde o momento em que eu estou na atividade física até na hora que eu estou no ambiente corporativo. E isso também me leva a pensar na importância do nosso autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conheço, mais fácil eu conseguir estar colocando esses desafios para eu vencer, o que vai me ajudar na confiança. Como é que esse trabalho aí, né, esse paralelo entre a atividade física e o mundo corporativo, como é que isso ajuda nesse autoconhecimento? As pessoas se conhecerem mais, até mesmo para entender o que motiva, até que ponto eu posso ir. Perfeito. O Neto falou aqui um tanto de coisa, Léo. Um monte de coisa. Um monte de princípios. Mas um deles, o Elton, eu tenho um irmão gêmeo, Léo, me chama Elton, querido. E ele fala uma frase muito interessante que fala assim, olha, temos que ser melhor do que as nossas melhores desculpas. Ponto. Tá? E quando o Neto fala de autoconhecimento, lá no CrossFit, existe um movimento muito bacana no Cross, que chama Snatch. É o segundo movimento mais complexo da ginástica. Primeiro é o salto em barra, né? Aquele que você corre e salta, que ele é o mais complexo. E o segundo é o Snatch, quando você pega a barra no chão e joga a barra para cima da sua cabeça. Então veja, uma pessoa de 70 quilos jogando 130 quilos para cima da cabeça é muito complexo, né? Não é jeito, é técnica, tá? E uma vez um coach virou para mim e falou assim, Helder, o seu movimento tá bom, mas eu vou te filmar para você ver onde você está falhando, nos pontos de performance que você está falhando. Ele me filmou, me mostrou, e aí eu entendi aonde que eu podia melhorar. No curso da Deion, a gente fez muito isso. Então, você vai falar em público, um exemplo, a Deion te filma, depois você se vê, veja os pontos de performance, veja onde você estava com a sua mão, veja as palavras e os trejeitos que você usou. Na empresa que eu trabalho, em vários momentos eu comecei a me filmar. Então, eu fazia uma reunião por videoconferência, depois eu assistia a reunião e via em quais os pontos eu poderia ser melhor. O sucesso, ele te gera, quando você faz uma coisa boa, uma reunião muito bem com a equipe, enfim, você meio que se acomoda. Eu não preciso melhorar mais. Ah, tudo bem, já tá bom assim. E esse é o principal problema hoje, dentro de qualquer liderança ou dentro de qualquer pessoa, achar que você já está bom o suficiente para poder fazer aquilo. Lembre-se, sempre vai ter uma pessoa mais nova e mais rápida que vai fazer isso que você faz de maneira melhor e muito mais perfeita, né? Então, vendo esse tipo de comportamento no Cross, hoje, por exemplo, onde as pessoas se filmam para poder trabalhar os pontos de performance, e é pontos de performance mesmo, talvez você se conhecendo e esse autoconhecimento te dá uma liberdade, eu acho que eu posso ser mais objetivo. Eu acho que posso ser mais calmo. Eu acho que eu posso sorrir mais. Eu tô muito sério. Eu não achava que eu tava tão sério assim. Eu tô batendo muito na mesa. Eu tô colocando a mão no bolso. Tô falando muito né. Isso você só se enxerga quando você realmente faz uma auto-reflexão. No CrossFit tem muito disso, né? E no ambiente de trabalho, isso é preciso ser uma rotina constante, um aprendizado constante. Teve uma vez, Neto, que eu assisti uma palestra muito bacana de Samuel Bortolin. Ele é uma pessoa incrível. Ele tem um livro, Sem Desculpas. E ele conta uma história. O Samuel, ele nasceu com uma deficiência tetraplégica, né? Uma deficiência de grau severo. E a mãe dele fez tudo para ele poder ter os movimentos, saber falar e andar. Eu vou pular uma parte grande aqui da história dele. E ele começou a se desenvolver muito bem, começou a andar, começou a falar. Enfim, aos 16 anos, ele se revoltou. Quem nunca se revoltou com 16 anos, né? Ele se revoltou. Ele falou para a mãe dele que não ia mais fazer as atividades que ele fazia, não ia mais tomar os remédios que ele tomava e começou a se achar bom, né? Automaticamente, ele foi regredindo ao ponto que aos 16 anos, né, ele já era um rapaz, a mãe dele começou a ter que dar banho nele, porque ele não estava dando conta de dar banho sozinho, né? Depois ele conversou com a tia, conversou com o pai, e se ergueu e foi para a atividade física. Bom, o que ele ensinou com isso? Ele aprendeu o seguinte: toda vez que eu não me preocupo em melhorar, eu acho
que eu vou permanecer na mesma situação que eu estou. Mentira. Você piora. Retrocede. Você retrocede. Isso em vários momentos da sua vida, em vários ambientes da sua vida. Como pai, como filho, como esposo. Se eu não procuro ser melhor, se eu não procuro ser um esposo melhor, se eu não procuro ser um pai melhor, se eu não procuro ser um amigo melhor, um gestor melhor, se eu não busco isso, eu acho que eu vou permanecer no mesmo lugar que eu estou. Não, Léo. Eu pioro. Por isso, essa busca constante de você sempre querer evoluir, para não ficar parado no mesmo lugar. Para não ficar estagnado e com as mesmas manias, porque primeiro que você não vai ficar parado, você vai retroceder. Você vai se tornar uma pessoa mais angustiada, mais amargurada, mais impaciente. E a atividade física, ela te proporciona cada vez mais buscar um pouquinho melhor. Eu lembro uma vez que eu li um caso da Nike, né? E lá na atividade física não é você contra ninguém, é você contra você mesmo, né? A Nike tinha uma pista de corrida e que as pessoas corriam e ela projetava um atleta do seu lado, né? Enfim, um atleta do seu lado que era você mesmo, no tempo que você tinha feito ontem. E você corria Como se fosse um holograma. E você corria do lado desse atleta. Você corria do lado desse atleta. Só que era você no tempo que você fez ontem, para você fazer o percurso, você contra você mesmo. Um segundo melhor do que você fez ontem. Que interessante. Incrível isso, né? No cross, por exemplo, tem muito disso, né? Você faz um treino hoje, amanhã você faz outro, depois ali você tem alguns treinos que são muito... você repete o treino, né? São os benchmark que você repete ele algumas vezes no ano, mas você anota o seu tempo, você anota a quantidade de repetições que você fez, você se inspira nos colegas que estão treinando junto contigo. Para quê? Para você ser melhor um pouquinho mais. E você acaba refletindo isso no seu ambiente de trabalho. Opa, no semestre passado, ou no mês passado, eu conduzi uma reunião com o cliente que foi dessa forma. Deixa eu ver onde que eu possa fazer dessa reunião ser um pouquinho melhor. Porque tem pontos de melhoria, sempre tem pontos de melhoria, sempre tem alguma coisa, algum texto, algum elemento novo que você pode trazer, que pode fazer com que os seus negócios, as suas vendas, a sua equipe seja mais motivada, seja mais alegre, seja mais engajada, seja mais entusiasta para as coisas. Eu acredito muito nisso. Eu também penso assim, cara, o fato de você não crescer automaticamente significa que você está andando para trás. Automaticamente. Você não está parado. Nunca. Porque o movimento ele acontece a todo momento. Então não existe esse movimento estático. Não é impossível. Ou você está andando, ou você está caminhando para trás. Para frente ou para trás. Simples assim. Então, quanto mais consciência eu tenho disso, maior a chance de eu estar me desenvolvendo, né? E aí você comentou da questão do vídeo, né? A gente tem o treinamento de apresentações em que a pessoa é filmada, você fez o treinamento, e o vídeo nos ajuda muito, né? Porque eu estou ali observando aonde que eu posso melhorar, como um espectador, né? Então isso me ajuda. Agora, nem sempre eu tenho essa oportunidade. Por exemplo, se eu estou lá no meu escritório com a minha equipe, não tem como eu estar com a câmera ligada ali sobre os meus comportamentos. Mas tem uma forma, assim, da gente saber um pouquinho, né? Como é que a gente pode melhorar. Que é através do feedback. Tá? Então, algumas vezes eu recebo feedback e a forma como eu lido com esse feedback é que vai dizer se eu estou andando para frente ou para trás. Porque se eu simplesmente ignoro isso e acho que é pessoal e acho que é porque o Helder não gosta de mim, porque o Helder, na verdade, ele tem inveja de mim, ele queria estar no meu lugar, sabe? Se eu começo a colocar essas coisas na minha cabeça, automaticamente eu estou indo para trás, sabe? Então, inclusive no treinamento a gente fala muito disso, né? De como é que você tira a emoção de um feedback. Quando você espreme, o que fica ali? O que você consegue aproveitar daquela mensagem, não para agradar a outra pessoa. Vou fazer isso porque o Helder pediu, né? Ele falou que eu preciso sorrir mais, então eu vou sorrir para agradar. Não é isso. Não é isso. É para você ser uma pessoa melhor. Ser um profissional melhor, né?
Como é que você enxerga, El, dessa questão dessa filmagem sobre a ótica de outras pessoas ali dentro do ambiente de trabalho? Perfeito, Neto. Tem 2 princípios da Dale que eu nunca esqueci eles. Que um deles é assim, olha, por onde você for, faça o bem. Por onde você passar, deixe o bem ali, né? E outro princípio que é o princípio da verdade. Seja sincero. Sincero na sua integridade mesmo, lá no fundo. Isso ajuda em muitas situações. Então, quando eu recebo, quando eu dou o próprio feedback, no exemplo do Neto, quando eu recebo esse feedback, eu vou tentar receber isso ou ver da melhor forma possível, com o coração mais aberto possível. Só que isso é muito fácil quando a gente está falando aqui, né? É difícil a gente colocar isso em prática, tá? Na atividade física, você coloca isso em prática a todo instante, principalmente quando você tem colegas do seu lado treinando junto contigo e falou assim, olha, você viu porque você errou nesse movimento? Porque o seu pé estava afastado demais. Você não viu, mas eu vi. Então, quando você se coloca na posição de ouvinte várias vezes no dia, porque talvez a gente não tenha esse feedback, Neto, constantemente e todos os dias em casa, por exemplo. A sua esposa não vai falar todos os dias os seus pontos de melhoria. O seu pai e a própria sua mãe, na infância, na juventude, ele falou com você algumas vezes, mas depois ele mora em uma casa, você só vê no final de semana. O seu irmão tem fim. Então, talvez no seu ambiente pessoal, você não tem ali algumas situações onde você está na proposição de ouvinte, com os ouvidos abertos, acolhedores para você melhorar pontos de performance. Quando você faz alguma atividade física com um treinador, vôlei, o próprio futebol, peteca, qualquer coisa, alguém vai te falar, levanta mais esse braço, abaixa mais esse quadril, afasta mais esses pés. E você se coloca num exercício mais de ouvir. Quando chega no ambiente de trabalho, quando alguém vai te falar algum ponto de performance, acostumado você estar em ouvir, em acolher isso de muito de bom tom. Teve uma vez, Neto, que eu fiz um curso muito bacana com uma colega minha chamada Karina Zoccoluto. E ela falou assim, Helder, a sua fala, a sua dinâmica está muito boa, mas eu quero que você divide esse assunto em 3 pontos. Tudo que você for falar com alguém, divide em 3 pontos. Por mais complexo que seja, dá para encaixar em 3 pontos. Quando você for ter uma reunião com um cliente, com uma equipe grande, com o seu chefe, se o assunto é complexo demais, você fala assim com ela, chefe, você me dá 5 minutos, eu tenho 3 pontos para poder falar com você. E aí você já matou tudo e organizou a sua ideia em 3 pontos. Primeiro a gente vai falar sobre a meta, segundo a gente vai falar sobre os indicadores, depois sobre o resultado. Bora! Aí o seu chefe, são só 3 pontos, eu acho que eu posso ouvi-lo. Com a equipe, amigos, Brasil, eu tenho aqui 3 pontos para a gente poder conduzir o nosso workshop de hoje, que vai demorar 1 hora. 3 pontos. A pessoa, não, o primeiro ponto já foi, o segundo ponto já foi. No cross, um coach meu falou assim, olha, o seu movimento de clean, enfim, da barra já tá bom, mas eu quero que você observe 3 pontos. 3 pontos só. Quero que você observe a sua escápula, o seu tronco está baixo demais. Eu quero que você levante o seu queixo. Só se preocupe com isso. Aí ficou fácil, né? Fazer aquele movimento tão complexo que... Isso faz muito sentido, isso é praticável. Se você não colocar esses elementos na sua rotina, você acaba esquecendo eles, esquecendo de abordar tudo em 3 pontos, né? Quando a gente fala de ser sincero e passar e desejar o bem, um amigo meu, chama Diego Mar, ele é bombeiro, e ele falou uma vez comigo, a gente treinando junto. Ele falou assim, olha, a gente tem que estar muito preocupado nas nossas ações. Eu sou católico, mas independente de qual religião que as pessoas têm, enfim. Mas a gente tem que estar muito preocupado com as nossas ações, com as nossas palavras e com as nossas atitudes, porque pode ser o único evangelho a se ler, a única mensagem positiva que aquela pessoa vai ter no dia. Cuidado. Santo Agostinho sempre falava isso, né? Vai, ide ao mundo, evangelizar. E se preciso for, se preciso for, use palavras. Então, cuidado com as suas intenções. Todo mundo está se enxergando. Mesmo no telefone, né? Que o Neto falou do exemplo do próprio Sorrir. Eu já atendi algum telefone de cliente, o cliente falou assim, Helder, eu queria conduzir com você esse assunto, mas me conta aqui, por que você está sorrindo? Mesmo no telefone. Por que você está sorrindo? Os outros percebem quais são as suas intenções, mesmo no feedback. Ele sabe qual é a sua intenção com relação a ele. Então, se você realmente não está desejando o bem para aquela pessoa, não quer fazer o bem, ok, reflita nas suas atitudes. Porque mesmo que você não diga nada em uma reunião, a sua energia ali está sendo propagada e a pessoa vai notar se aquele feedback, ou se aquela condução, se aquele cuidado com ela está sendo realmente sincero.
A minha esposa, amo ela de paixão, a Débora, ela falou comigo uma vez assim, Neto, Helder, o que tá bombando hoje nas redes sociais, o que tá bombando, o que tá pegando mesmo, aquilo que tá dando ibope, é as pessoas serem autênticas. Autênticas mesmo, autênticas de coração. É a verdade mesmo que tá movendo as pessoas, né? E dá pra gente poder levar isso no ambiente de trabalho. Eu comecei também a prestar atenção se eu estava sendo autêntico em reuniões com a minha equipe, em reuniões com o cliente, autênticos com o meu chefe. Chefe, hoje eu não tô bem não. Não tô bem, acordei mal. Hoje eu não vou render como eu gostaria de render. Tudo bem? O chefe, tudo bem. É mais autêntico, mais verdadeiro possível. Isso ganha jogos. Isso você começa a ter, pelo menos eu vi isso dentro da empresa que eu trabalho, nos departamentos que eu passei, uma empatia muito grande. Olha lá, o Helder hoje não está bem, hoje o Helder está bem. Toda vez que eu converso com o Helder, a gente percebe que ele está falando a verdade pra gente, porque isso é nítido. E isso é como se batesse de volta, né? A pessoa também começa a ser mais verdadeira e as relações elas se fluem de uma melhor forma, Neto. Eu comentei aqui no início, né, que para você liderar, isso independe do cargo que você tem. Perfeito. Né? Isso tá muito ligado à sua forma de pensar. E aí quando eu me predisponho a dar um feedback para alguém, independente se é para o meu chefe, se é para o meu colega, meu par, se é para um subordinado, isso é um exercício de liderança. E eu não posso desperdiçar esse momento. Né? Eu preciso ser autêntico. Eu preciso ser verdadeiro ali. Eu posso até não saber muito bem as palavras que eu vou usar, porque muitas vezes eu não fui treinado para isso. Né? Mas a intenção, isso aí não tem como fugir. Você não tem como, né, dizer, não, eu não sei como ter boa intenção. Não, você sabe como ter boa intenção. Né? Então, para aquela pessoa que tem essa oportunidade de dar um feedback, que seja o mais autêntico possível. E para quem está ouvindo o feedback, ouça, né, com essa gratidão, sabe, assim, que bom que tem alguém sendo os meus olhos, porque eu não tenho a câmera aqui para estar me filmando, né? Deixa eu ouvir o que ele está falando. Mas isso que ele está falando não tem como, mas deixa eu ver se dá para aproveitar alguma coisa, pelo menos. A pessoa está gastando o tempo dela para poder me dar um feedback, sabe? E aí quando a gente tira um pouco dessa proteção que naturalmente nós temos, né, de querer ser perfeito e querer fazer tudo da melhor forma sempre, de novo, permite com que eu seja um profissional melhor, permite com que eu seja uma pessoa melhor. E simplificar é difícil, né, cara? Então, quando você fala dos 3 pontos, na verdade é isso, é para simplificar. E como a gente está indo já para o nosso encerramento aqui do podcast, eu vou pedir para que em 3 pontos você dê algumas dicas para que as pessoas, seja para começar a atividade física, seja para conseguir aproveitar a rotina da atividade física dentro do ambiente de trabalho. Perfeito, Neto. Eu acho que se eu fosse resumir essa nossa conversa, eu iria resumir em 3 pontos, que é o seguinte. Primeiro ponto, Neto. Primeiro ponto. Preste bastante atenção em você e principalmente em tudo que você faz, mesmo que seja no silêncio. Tissa Reis tem uma frase muito bacana, ela é uma psicóloga que ela fala assim: quando eu me calo, que eu possa fazer isso por amor. Às vezes, Neto, nós, líderes, temos a impressão, o achismo, de sempre estar em evidência. A reunião tem que ser conduzida por mim. Esse projeto tem que ser apresentado por mim. Né? Eu tenho que conduzir tudo. E, às vezes, é bom a gente sair de cena. Deixar a equipe fazer. Com bastante cautela e por amor. Tá? Então, acho que o silêncio, mesmo quando você não dá, quando você opta por não dar o feedback para aquela pessoa que trabalha contigo, mas que você faça isso por amor. O segundo ponto, se eu fosse resumir o nosso bate-papo hoje pela manhã, dá para a gente poder conduzir reuniões e equipes de maneira agradável, de maneira leve e com felicidade.
Porque a gente só vai onde tem emoção. A gente não vai onde não tem emoção. Sabe quando você tá lá no Nordeste, que o cara do bug fala assim, olha, você quer com emoção ou sem emoção? Todo mundo escolhe com emoção, meu irmão. Então ninguém vai trabalhar, ninguém quer trabalhar num ambiente que é sem energia, sem alegria, sem piadas de vez em quando. Isso faz todo sentido. E o terceiro ponto, encontre uma válvula de escape, tá? Hoje, a minha família é o meu porto seguro, tenho uma linda filha, Cecília, de 4 anos. E lá no Cross, tem alguns desafios que são colocados para a gente poder fazer. O peso da barra é muito forte, eu tenho que fazer aquele movimento. E em alguns momentos eu lembro dela. Quando eu tô no finalzinho do treino, sabe que eu não tô mais aguentando. Aí eu lembro assim, é por você, Cecília, vamos, é por você. Né? Hoje eu pratico atividade física por ela. Eu quero que Cecília, quando tenha 13, 15 anos, eu consiga fazer alguma atividade física com ela. Então eu tenho que me manter ativo até lá. Então agora vai ser por ela. Ela é minha válvula de escape. E de vez em quando eu uso o amor dela também no meio de trabalho. Eu tenho que passar por isso, eu tenho que enfrentar esse problema, eu tenho que enfrentar esse projeto. É por ela. É por nós, não é só por mim. Às vezes essa válvula de escape também tá com algumas pessoas que trabalham comigo. Aquela pessoa merece um melhor líder, um melhor gestor. Ela merece. Todos os outros talvez vão pegar uma rebarba, mas é também por ela, porque ela é boa demais e eu não posso decepcioná-la. Então encontre uma válvula de escape, eu acho que vai te ajudar demais. No esporte a gente tem isso. E no ambiente de trabalho, talvez isso possa te ajudar muito numa reunião com o cliente, numa situação com seu chefe, com a sua equipe, na empresa que você trabalha. Anotou aí, pessoal? 3 pontos. Show de bola. É isso, meu velho. Helder, você quer deixar algum contato, se alguém quiser falar com você, conhecer um pouquinho da tua jornada? Eu tenho um Instagram, Helder Lúcio da Silva Soares. Caso alguém queira conversar um pouquinho mais comigo, por favor, me chame lá. Eu gosto muito de relacionar presencialmente com as pessoas. Eu acho que eu sou meio velhinho pra isso, né? Eu gosto muito de contato físico. Então vamos tomar um café, me chama lá, mas bora tomar um café ou comer um pão de queijo gostoso aqui em Brasília. Treinar lá no... Por favor. Ou curtir um treino lá no CrossFit. Bora. Ou se não, curtir um treino no CrossFit, né? Vamos lá ser minha dupla, pelo amor de Deus, com certeza a gente vai... Bate-papo bom demais, aprendemos um monte hoje aqui. Neto, vamos deixar os contatos mais uma vez aqui da Dale Carnegie? Vambora, velho, vambora. Eu fiquei impressionado que o Helder sabe os princípios e o número dos princípios, cara. Cara, tu vê o que é um aluno dedicado. Isso há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, velho. Olha a eficiência do treinamento da Dale Carnegie. Pessoal que tá nos acompanhando, que já fez o treinamento, e aí? Como é que tá a memória de vocês? Review, né? Vocês estão lembrando dos princípios e do número? Mas o mais importante é praticar. Perfeito. O mais importante é que isso Muito bom. se torne uma prática dentro da sua rotina. Então, para quem não conhece ainda, quiser conhecer um pouco mais sobre Dale Carnegie e seus treinamentos, através do nosso Instagram, @Dale Carnegie Brasília, DALECARNEGIE Brasília, Dale Carnegie Brasília, consegue ter todas as informações sobre os nossos treinamentos, Léo. Maravilha, Neto, obrigado demais. Helder, tô aqui porque a gente conhece o irmão gêmeo dele, é engraçado de ver. Fenomenal, cara, adorei essa conversa, adorei. Pessoal, é o seguinte, a gente vai se despedir dessa dupla aqui, bate-papo bom demais, vamos pro break. A gente volta daqui a pouquinho com a doutora Laís Dantas. Ela é médica veterinária, proprietária da Animal Life. É uma clínica que funciona 24 horas por dia, fica em Taguatinga, aqui no Distrito Federal. Ela vem com um tema muito interessante: vômito e diarreias em pets. Você que tem o seu pequenininho, seu filhote, seu filho de 4 patas, aguenta aí que daqui a pouquinho a gente já volta. Helder, obrigado, meu irmão. Venha mais vezes. Léo, um abraço. Aliás, o segundo nome é igual, né? Helder Lúcio. Isso, Helder Lúcio. Igual o Elton Lúcio. Um abraço pro Elton, pra toda a família. Menino Neto. Valeu, mano velho. Valeu, meu irmão. Obrigado Até a próxima. demais. Tamo junto. Rápido break, a gente já volta, pessoal.